Eu quero trazer uma palavra hoje que a gente vai começar lendo aí a carta aos Hebreus, no capítulo 8. Nós vamos ler 2 versículos. Hebreus, capítulo 8. Nós vamos ler versículo 10 e versículo 11. Hebreus, capítulo 8, versículo 10 e 11, diz assim, então, a palavra do Senhor: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, em cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles. Eu quero trazer um termo para essa reflexão, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Pedir um sinal externo a Deus ou ir até a sua palavra para saber a sua vontade? O que é mais fácil? Pedir a Deus um sinal externo ou ir até a sua palavra para conhecer a vontade de Deus? O que faz um professor? O professor, ele leva o seu aluno a conhecer mais profundamente um determinado assunto, a fim de que esse aluno ele possa ter condições de lá na frente ser avaliado, ao ser avaliado, ele ser aprovado. Essa é a missão do professor. Ele leva o aluno a ter um conhecimento mais profundo sobre determinado assunto, de modo que esse aluno, ao ser avaliado lá na frente, ele possa ser aprovado, ou seja, ele tenha condições de interesse, de ser aprovado. O professor, ele trabalha com o objetivo de que o aluno ele tenha todas as condições de fazer a escolha certa através do conhecimento. O professor, ele acredita que o aluno ele tem capacidade, uma vez que ele aprendeu, de ser bem-sucedido nas suas escolhas. A minha missão como pastor também é levar você, os ouvintes, os que nos assistem, as ovelhas, levar a conhecer a palavra de Cristo. Cristo, ele é a palavra. Conhecer de tal maneira que você possa conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Se nós conhecermos a palavra, se nós tivermos uma intimidade com a palavra, cremos nessa palavra, nós também podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a minha missão aqui hoje é te aproximar mais de Cristo Jesus, te aproximar mais da palavra, e assim você descobrirá o que Deus quer para você, qual o caminho a seguir, com toda a segurança, cada decisão e em cada escolha. Então, essa é a vontade de Deus para mim, para você, que a gente, ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua voz, nós possamos saber o que Ele quer, possamos fazer escolhas certas. Assim como o professor, ele leva um aluno a ter um conhecimento profundo em um determinado assunto, para que esse aluno ele possa, ao ser avaliado, fazer as decisões certas, seja ali num teste, numa avaliação,
na faculdade, no concurso, assim também Deus ele deseja que a gente tenha uma intimidade tão próxima junto a Ele, que ao ouvir a sua voz, ao conhecer a sua palavra, nós possamos fazer a escolha certa, sabendo que aquela é a decisão de Deus para as nossas vidas. Conhecer aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. No Antigo Testamento, Deus ele estava fora do homem. Deus ele estava fora, então Deus precisava de algo externo para comunicar a vontade dele para o homem. Foi assim quando Deus apareceu a Moisés através de uma sarça. Deus então fez que aquela árvore ela se incendiasse, aquele arbusto se incendiasse, e ali Deus pudesse se comunicar com Moisés. Foi também logo depois, quando Deus mandou que Moisés pegasse ali um cajado e lançasse junto a Faraó, e aquele cajado se transformou ali numa serpente. Foi assim quando Deus mandou as pragas, foi quando Deus abriu o mar vermelho. Deus sempre usava alguma coisa externa para comunicar ao homem, para dizer, olha, essa é a minha vontade. Quando Deus mandou as 10 pragas, Deus estava dizendo para Faraó, a minha vontade é essa, que meu povo, você me escute, que você deixe que meu povo vá e me adore. Deus, quando Moisés tocou na rocha, Deus então estava comunicando também a vontade dele, estava falando aquelas pessoas através de algo externo. E assim, em todo o Antigo Testamento, Deus sempre usava alguma coisa externa para comunicar a sua vontade ao seu povo. Nós podemos ver um exemplo, mais um exemplo também, foi quando Deus chamou Gideão e Deus falou com ele. Deus disse, olha, homem valente, eu estou contigo, você vai livrar a Israel. Naquele tempo, o povo estava com 7 anos ali, vivendo debaixo da opressão dos midianitas, e eles clamaram, Deus mandou um profeta. Depois o próprio Deus aparece ali a Gideão, fala com ele, mas ele não fica satisfeito, ele pede um sinal, pede para ir buscar uma oferta, ele prepara aquela oferta, Deus manda ele colocar aquela oferta sobre uma rocha. Deus então toca ali, Deus estava como anjo, toca naquela rocha, o fogo consome aquela oferta, mas ele ainda não fica satisfeito, e ele diz, Senhor, é o seguinte, se realmente o Senhor vai me usar, se realmente o Senhor vai me usar nessa missão, então eu vou colocar uma lã aqui durante a noite, e então eu quero que a lã fique molhada, e em volta da lã tudo fique seco. E assim, quando chegou o dia pela manhã, ele então pega aquela lã, ela estava tão encharcada, ou seja, a vontade de Deus foi tão clara para ele ali, ele enche uma taça cheia de água daquela lã, mesmo assim ele ainda não fica satisfeito, ele precisa de mais alguma coisa externa. Ele disse, Senhor, eu quero que a lã fique seca agora durante a noite, e quando chegar pela manhã, tudo esteja molhado em volta da lã. E ali Deus faz, e assim Gideão ele vai entender qual era a vontade de Deus para a vida dele. Então, no Antigo Testamento, Deus se comunicava de fora para dentro. Só que lá em Jeremias, capítulo 31, Deus faz uma promessa dizendo que ele iria fazer uma nova aliança. E agora Deus iria imprimir a vontade dele na mente e no coração do homem. Porque lá no Antigo Testamento, Deus usou ali as 2 tábuas, as 2 pedras, para colocar a sua palavra, os 10 mandamentos, em algo externo também, para que o homem pudesse conhecer a vontade de Deus. Mas agora, aqui em Hebreus capítulo 10, o autor ele traz aquela passagem de Jeremias 31, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora mudou, depois de Jesus, agora é outra situação. Agora Deus não está mais fora, porque quando nós
recebemos, quando o homem recebe a Jesus Cristo, ele agora é selado com o Espírito Santo. Deus deixa de habitar fora, Deus deixa de fazer visitações externas, e Deus vem morar no interior do homem, vem morar no coração. Então, depois de Jesus, agora Deus está dentro, Deus não está mais fora. Ora, uma vez que Deus está dentro de nós, nós não precisamos ficar todo o tempo buscando um sinal externo para conhecer a vontade de Deus. Basta tão somente nós ouvirmos a sua palavra no nosso coração. Basta tão somente Deus falar ao nosso coração. Então, hoje é muito mais fácil as pessoas ainda quererem usar o método de Gideão, alguma coisa externa, algum sinal externo, para tentar descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas nós estamos agora na nova aliança. Agora Deus, ele não está fazendo visitações. Deus, ele já habita. Ele já está morando, vivendo, habitando dentro de nós, dentro do nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Agora, as tábuas do coração, as tábuas que Deus escreve, não são mais tábuas externas. Agora, não é mais lá fora que Deus ele vai usar o método para falar conosco, para nos mostrar qual é a vontade dele. Deus agora ele fala no meu coração. Deus agora fala no teu coração e fala no coração de todo aquele que parar e passar a conhecer profundamente a sua palavra, assim como o aluno também se dedica a conhecer aquele assunto que o professor está passando a ele. Assim como aquele aluno, ele se dedica a conhecer profundamente aquele determinado assunto que o seu professor passa, para que numa avaliação futura ele possa fazer a escolha certa. Da mesma forma, se nós tivermos uma intimidade com a palavra do Senhor, tivermos uma intimidade com essa palavra, nós saberemos o que nós teremos que fazer. Nós saberemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós saberemos o que Deus espera de nós em cada decisão, em cada escolha. Agora, vir a palavra não é algo tão cômodo, não é algo tão fácil. Não é algo tão fácil. Às vezes é melhor eu ficar em casa durante toda a semana, não fazer uso da palavra, não meditar, não ler a palavra, e eu ia me dirigir ao culto e lá eu esperar que alguma coisa externa aconteça e ali Deus mostre a vontade dele para a minha vida. Então, imagine só se todos nós tivéssemos esse entendimento de buscar que Deus ele já está em nós. E o Espírito Santo, como Paulo diz lá em Efésios 1:13, depois que nós ouvimos o Evangelho da salvação, nós somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor, penhor até o resgate, até que ele nos leve. Então, o Espírito Santo ele já está aqui. Nós só precisamos meditar na palavra. Nós só precisamos ler a palavra para conhecer a vontade de Deus. Nós não podemos estar vivendo na nova aliança e usar como regra o método de Gideão, onde o tempo todo nós estamos querendo um sinal. Todo tempo estamos querendo um sinal. Se chover hoje, eu sei que é para mim fazer isso. Se aquela pessoa aparecer hoje aqui em casa, eu sei então que é vontade de Deus. Então a gente vai às vezes usando esses métodos externos. Se ela vier hoje com o cabelo daquele jeito, o cabelo amarrado, e ela vier com o cabelo e aquela fita é a escolhida, vai ser um sinal que ela é a mulher que Deus escolheu. Ou se aquele rapaz vier com aquela camiseta tal, eu sei que ele é o homem que Deus
escolheu para a minha vida. Então, às vezes, o cristão ele está vivendo dessa maneira, ele está sempre procurando algum sinal externo para tentar conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas nós conhecemos aquilo que Deus tem para a nossa vida meditando na palavra, ouvindo a palavra, indo até o Senhor. É mais trabalhoso, mas é mais seguro. É mais seguro, não tem como dar errado. Não tem como errarmos se nós ouvirmos a sua palavra. Como o Senhor mesmo disse, se hoje ouvir e não endurecer o vosso coração, se ouvirmos e não endurecer o nosso coração, né? Como o povo também ali no Antigo Testamento, mesmo ouvindo, eles endureciam o coração. Aqui, lá na carta, no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 22, diz assim: são essas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: eis aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Então, era assim que Deus se comunicava no Antigo Testamento, antes de Jesus. Deus se comunicava de fora para dentro. Deus se comunicava no exterior, de maneira periférica. Deus se comunicava de fora para dentro, no exterior, usando sempre alguma coisa, um fogo, usando a manifestação do fogo, usando água, usando as coisas externas. Mas hoje Deus ele quer se comunicar falando com a sua voz no nosso coração. Se tivermos uma vida tão próxima do Senhor, não há nenhuma dificuldade de nós conhecermos a vontade de Deus. Nós vamos nos retirar para um lugar secreto, vamos meditar na palavra, e Deus ele vai falar assim como nós estamos ouvindo aqui a voz um dos outros. É possível que a gente, da mesma maneira, ouça com clareza, a gente saiba qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, no nome de Cristo Jesus. Por isso que Jesus, ele disse: olha, é necessário que eu vá, senão o Consolador ele não virá, o Espírito da verdade que vai guiar vocês à verdade. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele guiou a igreja primitiva. A igreja primitiva ali, eles não tinham no Novo Testamento, então era o Espírito Santo que guiava, que falava. Nós vemos ali a Bíblia falando, ali em Atos capítulo 16, no versículo de 1 a 6, a gente vai ver que Paulo ele tenta ir tomar uma direção, mas o Espírito Santo não permite. Ele tenta ir para a região frígio-gálata, o Espírito Santo não permite. Depois ele tenta ir para outra região, o Espírito de Jesus também não permite, até que Paulo ele tem uma visão, e ali ele entende que o Senhor estava conduzindo ele ali para a cidade de Filipos, para a região da Macedônia. Então, nós precisamos ter essa intimidade. Se tivermos uma intimidade com a palavra, nós vamos ter uma sensibilidade para ouvir o Espírito Santo de Deus. A própria Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Nós ouvimos as pessoas, mas não ouvimos o Espírito. Ouvimos mais a voz humana
do que a voz do céu, a voz de Deus, a voz que nos guia à verdade, a voz que nos sustenta, a voz que é uma voz segura, no nome de Cristo Jesus. Então, que possamos ter essa proximidade, essa busca diária, por isso que Jesus disse, o pão nosso de cada dia é uma busca diária. Bíblia não é para ser colocada na estante, na mesa, a Bíblia era para estar em contato com as nossas mãos, a Bíblia é para estar em contato com as nossas mãos, para estar aberta para a nossa leitura, para a nossa meditação, no nome de Jesus. Nós somos católicos apostólicos, não somos católicos romanos. O católico romano é que deixa a Bíblia em cima da estante aberta, como se ali Deus pudesse operar de alguma forma e se comunicar. Não, Deus se comunica quando a gente abre a Bíblia e a gente lê, a gente medita, e aí nós passamos a conhecer a vontade de Deus e tomar as decisões que Ele tem para as nossas vidas, no nome de Jesus. Para quem não quer ler, para quem não quer meditar, sempre vai preferir que Deus esteja lhe mostrando algum sinal, daquela vive ainda procurando usar o método de Gideão para que conheça, para que busque conhecer a vontade de Deus, no nome de Cristo Jesus. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Nós andamos por fé. O que a palavra de Deus está dizendo? Então é isso aqui. Pela fé eu vou fazer isso. Pela fé eu vou fazer isso. E isso é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente chega nesse nível da gente crer e confiar tão somente no que a palavra de Deus diz, sem precisar fazer prova de Deus. Quando a gente faz prova de Deus, é porque a gente não está tão seguro, a gente não está tão próximo do Senhor. Se eu tenho uma palavra, para que lugar mais seguro? A palavra é rocha. Ela é rocha, é onde nós estamos seguros, é na própria palavra. Se eu já tenho uma palavra, então eu já estou seguro. Se eu já tenho uma palavra, eu não preciso fazer prova mais com Deus. Eu não vou fazer como Eliezer, lá também no Antigo Testamento, que quando foi escolher a moça para o filho de Abraão, ele disse, Senhor, se eu ir parar lá e a moça vier, me der água, e se ela me der água para os camelos, eu sei que vai ser essa moça aí. Então, é porque Deus, ele fez aquilo, porque Deus estava lá fora. Deus se comunicava de fora para dentro. Deus ali tinha as suas visitações aos reis, aos sacerdotes e aos profetas, e falava por meio do profeta. Hoje, muitas vezes, o cristão ele acha que Deus não pode falar diretamente com ele, pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio santo, nação real, povo de propriedade exclusiva de Deus, como Deus ele tinha acesso. O sacerdote no Antigo Testamento tinha acesso a Deus ali no templo, no lugar santo. Hoje nós temos acesso ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, eu recentemente ouvi uma pessoa dizer, não, mas o meu pastor me disse tal isso. Eu disse, mas Jesus disse para você fazer assim. Você vai ficar com a palavra do seu pastor ou com o que está escrito na palavra de Deus? Por quê? Por isso que o apóstolo Pedro, com os demais, lá na igreja, em Atos capítulo 5, quando foram açoitados, os sacerdotes, as autoridades, os que conheciam a palavra, disseram, vamos proibir vocês, já proibi vocês de falar nesse nome. Ele diz, mais importa mais obedecer a Deus do que a vocês. Mas não importa obedecer, vocês não estão à frente do Senhor, vocês não podem estar à frente da palavra, porque a Bíblia diz que Deus é em primeiro lugar. Então, primeiramente, vamos fazer a vontade do Senhor, no nome de Cristo Jesus. Mas existem aquelas pessoas que se movem cegamente pela palavra que o pastor diz. Cegamente, ele já disse, não, Deus é único, Deus é um só, não é um, dois, três. Então, o pastor ele não está acima da palavra, em nome de Cristo Jesus. Mas às vezes a pessoa diz, mas eu estou vendo aqui o pastor, ele falou comigo, estou vendo com os olhos. A pessoa crê mais ali no pastor porque está vendo com os olhos físicos do que
deveria crer no seu coração no que está escrito, no que a palavra de Deus diz, no nome de Cristo Jesus. O pastor, ele é como um professor, é o facilitador. Eu sou apenas um facilitador da mensagem para levar o ouvinte, o telespectador, aquele que me assiste, a se aproximar mais de Deus. E assim ele tenha uma maturidade cristã. E assim ele mesmo tenha condições, ele possa se ver dessa maneira, porque é assim que Deus vê a mim, vê a você, vê a nós. Deus, ele diz, olha, se você tiver intimidade comigo, eu creio que você pode tomar uma decisão certa. Eu quero ler aqui, em Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, Paulo, ele diz assim, Efésios 4, 11, ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então a Bíblia está dizendo que Deus levantou apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, ele levantou profetas, mas como para que esses homens eles fossem instrumentos, eles fossem facilitadores para outros, para a igreja, para que a igreja chegue à maturidade. A igreja chega à maturidade. Agora, não dá para dizer que um cristão é maduro, que ele sempre está procurando um fator externo. Ele sempre está tentando buscar a vontade de Deus por aquilo que ele vê, aquilo que ele toca. Né? Eu já disse aqui agora há pouco que nós não somos católicos romanos, somos católicos apostólicos. Os apóstolos se moviam pela fé, se moviam pela voz do Espírito Santo de Deus. E nós devemos também se mover pela palavra de Deus, no nome de Cristo Jesus. Deus hoje ele se comunica não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. Mas na sua infinita graça e misericórdia, Deus, sabendo das nossas limitações, aqui e ali, Deus ele traz uma sinalização para que a gente não erre, para que a gente não falha. Vez por outra, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia extravagante, ele faz ali um sinalzinho, ali, uma sinalização externa, para a gente ficar animado e conhecer a vontade dele. Mas é uma exceção. A regra é que agora ele quer que a gente conheça a sua vontade de dentro para fora, falando na tábua do meu coração, na tábua do teu coração. A tábua do teu coração é onde ele escreve a lei dele, e na tua mente ele te mostra, ele te diz o que é que ele quer para a tua vida, e você vai saber qual é a vontade dele para a tua vida, no teu relacionamento, no teu namoro, no teu casamento, aonde você vai congregar, onde você vai morar, com quem você vai andar, no teu ambiente, né? Da maneira que você se veste, da tua conduta, do teu comportamento como cristão, nos negócios, tudo está aqui, e ele vai falando no nosso coração, e ele vai nos mostrando como nós devemos viver uma vida segundo a sua vontade, no nome de Cristo Jesus.